E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Quem fala aqui é o Lucas e o tema de hoje ele é bem denso, bem sério. Que bom que você está aqui. Eu já peço a você, se você assiste esse vídeo no YouTube, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative aí as notificações. Se você está no Facebook ou no Instagram, curta o vídeo, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Bem-vindo a mais esse vídeo. E o tema de hoje ele é muito importante. O tema é livres da lei. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como eu já disse em outras oportunidades, a minha busca espiritual, a minha caminhada com Jesus tem sido uma busca, uma caminhada, uma tentativa de cada vez ser mais bíblico, buscando no texto bíblico o significado, buscando no texto bíblico as verdades da palavra de Deus. Eu não entendo que eu encontrei tudo que eu preciso ou que eu detenho todo conhecimento, toda a verdade. Eu tenho certeza de que eu estou muito longe disso, mas eu gostaria de apenas dar a vocês aqui na rede social uma rápida contribuição sobre esta questão, a questão que envolve a lei. E quando nós falamos de lei, falamos de graça, falamos de salvação, falamos de fé, falamos de legalismo. E certo dia eu estava no Brasil e um colega chegou para mim e falou: Lucas, na tua opinião, qual a maior necessidade da igreja? E eu falei assim: olha, a maior necessidade da igreja, na minha opinião, chama-se evangelho. E esse meu amigo questionou e falou: você tem certeza? Mas por que essa afirmação? Por que você acha que a nossa maior necessidade é o evangelho? Interessante que eu comecei a discutir um pouquinho sobre esse assunto, a questão que envolve o evangelho, a salvação, a justificação pela fé. E qual é o meu entendimento? O meu entendimento é de que muitas vezes nós não temos a real noção da profundidade que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já de início coloco a vocês uma preocupação em meu coração. Sabe, eu tenho percebido a gente tratando, questionando, falando de tantos assuntos, tantas questões, tanta apologética, tanta dogmática, tanta discussão teológica, bíblica, missiológica, e muitas vezes me parece que o assunto Jesus, salvação, tem se tornado apenas um apêndice doutrinário no nosso dia a dia, em nossas conversas, e a gente precisa mudar esse panorama, a gente precisa voltar ao Evangelho. E o que é voltar ao Evangelho? Voltar ao Evangelho é colocar a cruz de Cristo novamente no centro. A gente precisa entender que a cruz de Cristo, o Evangelho, não é apenas um aspecto de nossa doutrina. A cruz de Cristo é a nossa essência. A cruz de Cristo é a nossa identidade. Quantas pessoas eu tenho visto, percebido, discutindo sobre a identidade, o que nos define, qual é a nossa identidade, e a nossa identidade é justamente a cruz de Cristo, porque sem a cruz de Cristo não resta nada, tudo que vem depois é menor, é menos importante, se é possível eu falar isso. Mas me permita ler aqui um texto de Ellen White, para que você não entenda que eu estou falando sozinho ou apenas que a fonte são as vozes, como dizem na rede social, as vozes da minha cabeça. Olha só o que diz Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360. Ela diz assim: precisamos também de muito mais conhecimento, precisamos ser esclarecidos a respeito do plano da salvação. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre esse assunto, tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Não há um dentre 100 que compreenda a verdade bíblica sobre esse assunto. Irmão White, colocando em termos sérios, até pesados, essa questão. Eu gosto muito do livro de Paulo aos Gálatas. Esse livro ele é justamente colocado em um contexto onde a igreja da Galácia estava sendo atacada pelos judaizantes. E quem eram os judaizantes?
Judaizantes eram aqueles que estavam fazendo com que a Igreja de Cristo, que estava vivendo agora na graça, na nova aliança, voltasse a olhar e a praticar os atos da antiga aliança, em especial a circuncisão, ou seja, seguir praticamente de forma plena os preceitos do Antigo Testamento. Um ponto importante: quando nós tratamos o aspecto lei, nós vamos ter várias definições possíveis para esse termo lei. Para alguns estudiosos, a lei pode ser todo o compêndio do Antigo Testamento. Para outros, o Pentateuco também é chamado de lei, a Torá. Inclusive, nos livros do Pentateuco, nós temos ali dentro vários modelos de leis, as leis civis, as leis cerimoniais e assim por diante. E temos também a lei dos 10 mandamentos, do Decálogo, que nós chamamos de lei moral. Então, vale a pena a gente detectar e colocar esses conceitos mais ou menos abrangentes de lei, ok? Interessante, então, que o livro de Gálatas é justamente Paulo brigando com uma igreja que estava voltando a práticas que não mais eram necessárias. Interessante que o livro de Gálatas é conhecido como o livro de Lutero. Gálatas foi um dos livros mais importantes para que a reforma protestante surgisse e para que a igreja pudesse redescobrir a salvação pela graça, a salvação através da fé. Para a gente falar um pouquinho de lei, a gente precisa, quem sabe, definir ou redefinir o conceito de pecado, porque nós somos muito rápidos ao detectar ou a definir pecado. Nós usamos rapidamente os textos prova e há uma dificuldade teológica quando a gente usa demais o conceito dos textos provas. Eu aconselho você quando você quiser entender um assunto, matemática, por exemplo, aqui eu aconselho você a ler o livro de Gálatas inteiro, para você ter uma ideia um pouco mais ampla do que Paulo está tratando. Por exemplo, 1 João, capítulo 3, verso 4, nos diz que pecado é a transgressão da lei. E é isso mesmo, só que pecado é isso e mais do que isso. Pecado não é só a transgressão da lei. Quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de uma condição. Nós, seres humanos, estamos em uma condição pecaminosa, independente da nossa guarda ou não da lei. E aqui começa a coisa a bugar na nossa cabeça, porque a observância da lei não nos torna menos pecadores. A observância da lei não nos justifica diante de Deus. A observância da lei não nos faz melhores diante de Deus. E a questão é: qual a utilidade, ou por que devemos guardar, ou será que estaremos livres de qualquer tipo de observância da lei? Então, a gente precisa ressignificar o conceito de pecado, porque ele é muito mais profundo e muito mais amplo do que a gente pode, muitas vezes, imaginar ou definir. Então, temos a pergunta principal do nosso vídeo, e a pergunta é: estamos livres da lei? Vamos ao texto bíblico, e eu quero convidar você a, depois com calma, ler o livro de Gálatas completo. É um livro pequeno, poucos capítulos, acho que você pode ler e vai ter uma ideia bem interessante sobre esse assunto. Me permita ler para você Gálatas 2, verso 16, e esse verso é a chave, é o texto principal de todo o livro de Gálatas. Em Gálatas 2,16, Paulo diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé com Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Interessante que em um único verso, aqui o autor bíblico Paulo, ele fala 3 vezes que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei. E também Paulo dá a mesma resposta 3 vezes. Nós somos justificados pela fé. Nós, os que cremos em Cristo, nós somos justificados pela fé. Então, todo o restante do livro de Gálatas, ele será um destrinchamento dessa ideia central que a gente lê aqui em Gálatas 2, verso 16,
Em Gálatas 2:20 temos aquele texto famoso, onde Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. A gente começa a entender que a lei, e agora eu preciso ser muito assim detalhista e se atente às palavras para que você depois não entenda diferente daquilo que eu quis explicar. Então vamos com calma, o vídeo pode ficar mais longo, mas vamos até o final. Primeiro aspecto, a lei, ela exerce algum papel em nossa justificação? A resposta é não. A lei não exerce papel de justificação. E agora a gente começa a receber alguns ruídos no nosso coração, porque a gente tem um pé no legalismo, a gente tem um pé num evangelho baseado na conduta, um evangelho baseado em nossas ações, um evangelho baseado naquilo que nós fazemos de certo ou errado, ou na luta de fazer o certo ou o errado. Como eu disse, pecado não é apenas fazer aquilo que é certo ou aquilo que é errado. O pecado fala um pouco mais a fundo. Pecado fala sobre a nossa condição. Então, Paulo é claro ao dizer para a gente que nós não somos justificados pela lei. Interessante que, se você for a Romanos, Romanos é um outro livro fantástico, onde Paulo vai voltar a esse assunto. Em Romanos 3, verso 20, Paulo diz: ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei. Ninguém será justificado baseado na obediência à lei. Mas em Romanos 3, verso 20, Paulo nos dá a função da lei. E isso precisa ser entendido por nós. E Paulo diz: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conhecedores do pecado. Qual é a função da lei? Revelar o pecado, porque se a lei não dissesse não adulterarás, nós não saberíamos o que é adulterar. Se a lei não dissesse não matarás, nós não saberíamos, ou seja, qual é a função da lei? A função da lei é revelar o pecado. Então, vamos tentar responder essa pergunta que está dada. Nós estamos livres da lei? Nós estamos debaixo da lei? Qual é a função da lei? Para que serve a lei? Vamos começar as respostas. Não se assuste, e você vai entender o que eu quero dizer, talvez, durante o vídeo ou até o final do vídeo. Nós estamos livres da lei. Nós estamos livres da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E qual é a implicação disso? A implicação disso é que o nosso conceito de justiça retributiva, ele começa a cair por terra. E o que é justiça retributiva? É aquela ideia onde eu entendo que Deus dará bênção ao obediente e Deus dará ou chegará na vida do desobediente a maldição. Por que esse conceito de justiça retributiva ele cai por terra quando nós falamos de salvação? Porque quando nós falamos de salvação, quando nós começamos a entender o pecado não só como os atos errados que cometemos, mas também como a nossa condição, o nosso do ser, é ontológico, é de todos. A questão é: existe alguém realmente obediente? Existe alguém que realmente guarda a lei? Eu te pergunto você. Você é obediente? Você guarda a lei? Você guarda todos os 10 mandamentos? O que você pode dizer para mim? Ou o que você pode dizer para você mesmo? A Bíblia me diz que não há justo sequer um. Você não é justo? Eu não sou justo. Nós não recebemos nenhum tipo de justiça que vem dos sinais. Se você ler depois, Gálatas 4, Paulo faz uma comparação entre Sara e Agar. Aqueles que buscam viver debaixo da lei estão sendo filhos da escrava, filhos da mãe natural,
Mas a lei é esse caminho, só que a promessa é dada a Sara. Ou seja, nós não somos mais filhos naturais, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos adotivos. O Sinai para nós já não faz mais efeito, porque nós não somos mais o Sinai, nós somos do Calvário. E aí nesse momento a nossa cabeça começa a se coçar, a gente começa a se perguntar, e agora? Sabe? Você já parou para pensar que a gente tem muito mais facilidade de falar, de pregar sobre a lei, de dizer para as pessoas aquilo que é certo e o que é errado, qual a roupa certa, qual a música certa, qual o dia certo, qual a maneira certa, qual a igreja certa, certo, errado, certo, errado. A gente só tem uma dificuldade, a dificuldade de mostrar Jesus, a dificuldade de nos amarmos uns aos outros. Nós estamos livres da lei porque estamos livres do pecado, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Me permita ler a você Gálatas 5, verso 4. É um outro texto fantástico. Paulo diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós estamos livres da lei. E a pergunta então é, pastor, então, ô Lucas, a gente pode fazer o que a gente quiser? A gente está livre, então agora eu faço da minha vida o que eu bem entender. Olha, não é bem assim. Nós estamos livres da lei, mas nós não vamos buscar agora a licenciosidade. Nós não vamos mergulhar no pecado, nós não vamos voltar ao pecado, porque se voltarmos ao pecado, nós voltaremos a receber em nossa vida a condenação da lei de Deus. Porque a lei condena. Se você é culpado, você vai sofrer as consequências do seu erro, do seu pecado, da sua transgressão. Interessante que talvez uma das melhores histórias que exemplifica o que eu quero te dizer é a famosa história do filho pródigo. Aquele filho que sai de casa e arrebenta a sua vida na promiscuidade, na prostituição, na esbórnia, gasta o dinheiro do seu pai. Mas esse filho volta para casa. Esse filho que comia com porcos, agora ele volta para casa, o pai o abraça, o pai dá a esse filho novas vestes, concede novamente a esse filho o anel da aliança. Interessante que se a gente olhar bem para essa história, a gente vai descobrir que para os dois filhos, o pai era um problema. Porque quando o filho mais novo pede ao pai a herança, ele está dizendo, pai, já que você não morre, então me dá logo a minha parte, porque eu vou aproveitar a minha vida, pai. Em outras palavras, pai, eu estou querendo fazer da minha vida o que eu quiser, eu estou querendo ser o senhor da minha existência. E essa talvez seja a mais profunda concepção do pecado. É quando o ser humano busca ser senhor da sua existência, quando o ser humano busca bastar-se para si mesmo e se sustentar na existência. Porque Paulo diz que nele nós somos, nos movemos e existimos, ou seja, sem ele nós não somos. E o que é pecado? Pecado é você querer se sustentar na existência sem Deus. E esse filho mais novo busca esse caminho. Recebe a herança, dizendo para o pai, pai, você está me atrapalhando. E arrebenta a sua vida no inferno, no pecado, na destruição da escravidão da carne. Agora é interessante que quando esse filho volta, o filho mais velho está vindo do campo, cuidando da casa do pai, da lavoura do pai, dos animais do pai, da plantação do pai. E agora diz o texto bíblico, eu vou ter que ler o texto bíblico, porque eu fico simplesmente impressionado com os termos que Jesus usa na descrição do filho mais velho, ao falar do filho mais novo. É fantástico. Olha só, Lucas 15, verso 28.
O filho mais velho encheu-se de ira. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ou seja, para o filho mais velho, o pai também era um problema. O filho mais novo arrebenta sua vida na esbórnia, ao ponto de comer com porcos. Mas o filho mais velho também não era feliz na convivência da casa do pai. O filho mais velho fazia as coisas, cumpria todos os requisitos, sabia os dias, as festas, os lugares, cumpria todas as ordens que o pai o dava. Cuidava da casa, cuidava dos animais, cuidava da plantação, da lavoura. Onde o pai mandava, esse filho ia. O que o pai mandava, o filho fazia. Mas esse filho encarava isso como uma escravidão. Esse filho também não era feliz. Nós que buscamos uma vida religiosa, uma vida cristã, muitas vezes nós nos parecemos com o filho mais velho. Vivemos num ambiente religioso, cumprimos os preceitos da religião, fazemos as coisas da religião e esperamos com isso receber as coisas, os benefícios. Agora o problema é que o filho mais velho, ele percebe que o filho mais novo arrebenta a sua vida, gasta o dinheiro do pai com prostituição, com esbórnia, volta para casa e o que o pai faz? O pai o abraça, o pai o recebe, ou seja, o filho mais novo aparentemente está em vantagem, porque aproveitou todos os prazeres que o mundo e o pecado pode oferecer, mas agora volta para casa e é recebido de volta pelo pai. E o filho mais velho tem inveja disso, porque o filho mais velho se sente escravizado nesse convívio com o pai. E o filho mais velho quer também ter a chance de explorar o mundo, de explorar o pecado. E quem sabe depois, no futuro, voltar para casa. A grande verdade é que esses dois filhos, nenhum deles conhecia o coração do pai. Nem aquele que se arrebentou na esbórnia, mas o filho mais velho também não conhecia o coração do pai, porque ele fazia as coisas que o pai mandava, mas o filho não conhecia o que de fato é a mesa do pai. O filho mais velho não sabia o que era estar à mesa do pai, ser recebido pelo pai, ser amado pelo pai, comer nos pastos verdejantes, ter o seu cálice transbordando na presença salvadora e amorosa do pai. Ou seja, o pai mostra ao filho mais velho que o pecado, o inferno, não vale a pena. O que o filho mais velho quer, no fundo, é comer com porcos, como o filho mais novo comia. E o pai então diz: você quer comer com porcos porque o fim da vida de quem se entrega para a licenciosidade é comer com porcos. O inferno é muito pior do que a gente pode imaginar. A corrupção, a maldade, a tragédia. Temos um filho que se arrebenta no inferno, mas temos um outro que está destruído com o seu moralismo árido, séquido, sem vida. Nenhum dos dois conhece a casa do Pai de verdade, a mesa do Pai, onde nós somos novamente chamados de filhos. E esta é a real liberdade. Nós estamos livres da lei? Estamos livres da lei quando estamos na mesa do Pai. Nós estamos livres da lei porque nós estamos livres do pecado. E esse conceito de liberdade, ele é um outro conceito que nós não entendemos. Porque no Evangelho, liberdade não é para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu bem entendo. Eu não sou livre para fazer aquilo que eu quero. Eu sou livre para escolher a quem eu vou servir.
O filho mais novo era escravo do pecado. O filho mais novo era escravo do inferno. O filho mais velho era escravo da lei. E agora o pai apresenta uma terceira via, um terceiro caminho. E esse terceiro caminho chama-se graça. E agora, em nossa liberdade, nós aceitamos a Jesus em nossa vida. Como Paulo disse, estou crucificado. Nós escolhemos de forma voluntária a servidão, a escravidão de Jesus. E agora, justificados pela cruz de Cristo, somos crucificados com Jesus e nós não vivemos mais. Agora Cristo vive em nós. Por que estamos livres da lei? Porque nós descobrimos que por nós mesmos jamais conseguiremos guardar a lei. E como que nós guardamos a lei? Quando a gente deixa Cristo viver na gente. Porque Cristo é o único justo. Cristo é o único real guardador da lei. A lei na verdade, a lei é a expressão do caráter amoroso e bondoso de Cristo. A lei revela a grandiosidade da pessoa de Jesus. Por isso, só se guarda a lei quando nós temos Jesus em nós, porque Jesus é o verdadeiro espírito da lei. Nós somos justos? Não somos justos. Quem nos justifica? Jesus nos justifica. Jesus nos concede a sua justiça, porque Jesus é esse único justo, é esse único sem pecado. E agora, entendendo que nós somos livres da lei, muitos dos nossos preconceitos começam a cair por terra. Como eu falei há pouco, a justiça retributiva. Poderíamos falar horas sobre o nosso legalismo, achando que fazer coisas, cumprir coisas nos tornará melhores diante de Deus. Não há justo sequer um. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos tirar do nosso meio esse conceito meritório, porque não existe mérito nenhum no cristianismo. A dificuldade nossa, às vezes, amados, é vir ao texto bíblico, sabe? Como eu tenho percebido a gente muitas e muitas vezes longe da Bíblia, longe da palavra. Gálatas 5:24, Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. 25, se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Como que se guarda a lei? Não se guarda a lei, a não ser que permitamos que Jesus viva em nós. E através da vivência de Jesus em nós, agora sim, somos justificados. E a gente poderia, quem sabe em outro vídeo eu gravo sobre isso. Muitas vezes nós entendemos que a santidade é a nossa resposta à justificação. Isso aqui é erro, isso aqui é heresia, isso aqui não é bíblico. A santificação, a santidade é a continuidade da obra de Cristo em nossa vida, depois de Cristo nos justificar. Tudo vem dele, tudo é nele, tudo é por ele. Nele somos, nele nos movemos e nele existimos. E muitas vezes nós ouvimos um evangelho deturpado que nos sugere que temos que fazer algo. Cristo já fez tudo. O que temos que fazer? Crucificar em Cristo a carne. Permitir que Cristo seja o nosso Senhor. Sermos crucificados com Cristo. E dali em diante, as coisas serão do jeito de Cristo, a maneira de Cristo. E o cumprimento da lei nada mais será do que uma consequência da vida de Cristo em nós. Que Deus te abençoe e que essa bênção se cumpra também na sua vida.